Olá, eu me chamo Felipe de Souza Nogueira Talharini e vou apresentar o meu artigo no 12º Fórum da FAAP. O título do trabalho é Análise da Fragilidade Ambiental da Bacia Hidrográfica do Córrego do Petiço, Botucatu, São Paulo. E esse artigo foi realizado por mim, pela Sara Maciel Penacchio e pela Ana Clara de Barros. A ação do homem no meio ambiente é motivo de grande preocupação, porque como o homem já não faz parte do meio ambiente natural, as suas ações no mesmo podem acarretar mudanças que podem ser bem severas. Por isso, existe uma grande quantidade de estudos para avaliar o impacto das populações humanas no meio ambiente. Qualquer mudança que ocorra no meio ambiente pode acarretar no comprometimento dele como um todo. Então, por isso que é importante o estudo do impacto que as populações, que o homem causa no meio ambiente. A exploração dos recursos naturais de uma forma excessiva leva então a um estado de desequilíbrio do meio ambiente, porque você vai estar mexendo nele, alterando sua característica natural, então causando esse desequilíbrio. Então, dentro desse contexto, surge a possibilidade da aplicação do estudo de fragilidade ambiental em bacias hidrográficas. A avaliação da fragilidade ambiental é baseada tanto em fatores bióticos quanto abióticos. Bióticos, por exemplo, seria a vegetação, a população humana ou talvez a população animal envolvida da área. E abióticos como dados climáticos, solo, geomorfologia, declividade, presentes na área. E a fragilidade então serve como uma base para o zoneamento ambiental e a gestão do planejamento do território. Ou seja, com base no que você tem de quão frágil é o ambiente, você pode zonear e definir qual seria o uso mais adequado para aquela área, a fim de causar uma fragilidade menor e você danificar menos o meio ambiente daquela dada região. E o mapeamento então da fragilidade natural vem de encontro com os princípios de conservação dos recursos naturais e desenvolvimento sustentável, que é o que preza pelo ambiental, social e econômico juntos, de uma forma que nenhum se sobrepõe ao outro. Então, dentro desse contexto que foi apresentado na introdução, o objetivo do presente trabalho foi avaliar a fragilidade ambiental da bacia hidrográfica do Córrego do Petiço, localizada no município de Botucatu, São Paulo, com base na combinação de informações espaciais de pedologia, solos, geomorfologia, declividade e uso do solo em ambiente de Sistema de Informações Geográficas, SIG, a fim de gerar subsídios para melhorar o planejamento ambiental e estratégico da bacia hidrográfica. Materiais e métodos. A área de estudo fica localizada no município de Botucatu, na região do centro-oeste paulista. A bacia ela possui um clima tropical, subtropical e possui um inverno seco e um verão úmido. A vegetação da bacia hidrográfica tem predomínio principalmente por reflorestamento, pastagem e citricultura. Também há uma grande presença, uma presença bem abrangente da vegetação natural, que comprova que ela é uma bacia bem conservada. Informações cartográficas e imagens satélites. Para a realização do trabalho foi preciso retirar as curvas de nível e a rede de drenagem da bacia. Para isso foram utilizadas cartas topográficas do IGC através da sua plataforma digital, o Geoportal, onde essas cartas possuem escala 1:10.000 e equidistância das curvas de nível de 5 metros. Posteriormente, no SIG, foi gerado o modelo digital de superfície, também conhecido como TIM, para a geração do mapa de declividade em porcentagem. E o mapa de declividade é uma das informações necessárias para a avaliação da fragilidade. O mapa geológico também foi outra variável utilizada. Foi obtido através do site do Serviço Geológico Brasileiro, através da plataforma GeoBank, onde eu obtive o mapa do estado de São Paulo,
em escala 1:750.000 e recortei para a área da bacia hidrográfica. O mapa de solos foi obtido conforme Piroli 2002, o mapa de solos de Botucatu, então só foi recortado o limite da bacia hidrográfica. As informações referentes ao uso e ocupação do solo foram através de imagens do satélite Landsat 8, sensor OLE, e foram utilizadas as bandas 2, 3, 4, 5 e 8, sendo da data de 13/8/2015. As bandas 2, 3 e 4 representam o azul, verde e vermelho, a 5 o infravermelho e a 6 o infravermelho próximo. Todas essas bandas possuem resolução espacial de 30 metros e a banda 8, que é a banda pancromática, a resolução de 15 metros. Então, no ambiente de SIG, posteriormente, foi realizada a combinação das bandas, feita a combinação BGR, que é Blue, Green, Red, com as bandas 2, 3 e 4, e a falsa cor, 6, 5, 4, para poder avaliar a vegetação. Todas essas bandas foram fusionadas com a banda 8, que é a que possui 15 metros de resolução espacial. Assim a gente tem uma melhor resolução das outras bandas, o que facilita a identificação das classes de uso e que é muito importante para a classificação que foi utilizada para obtenção do uso e ocupação do solo, que foi por verdade terrestre. O mapa de fragilidade ambiental, então, ele é um resultado do agrupamento e sobreposição dos mapas já citados, de declividade, solos, geomorfologia e uso e ocupação do solo, e foram classificados a classe de fragilidade de acordo com Ross 1994, onde as possuem classe de fragilidade muito baixa, baixa, moderada e muito alta, com pesos muito baixa 1, baixa 2, moderada 3, alta 4 e muito alta 5. Resultados. Os terrenos da bacia do Córrego do Petiço são formados por depósitos aluvionários, depósitos terciários e formação piramboia. Essa é a formação geológica, geomorfológica da bacia. Os depósitos terciários ocorreram em quase todo o percurso da bacia hidrográfica, diminuindo próximo à foz da bacia, enquanto os depósitos aluvionários encontram-se no médio e baixo percurso da bacia. Por sua vez, a formação piramboia encontra-se em quase todo o percurso da bacia, diminuindo na parte baixa. Então, no mapa que nós temos, é possível observar em coloração verde aqui os depósitos aluvionários, que eles ocorrem na parte média e na parte baixa da bacia. Os depósitos terciários, nessa coloração marrom, que eles ocorrem quase toda a bacia, diminuindo na parte final dela na sua foz. E a formação piramboia, que ocorre na parte mediana da bacia, com boa distribuição também. Os depósitos, então, os depósitos terciários foram que ocorreram em maior área, com 1.885 hectares. A forma seguida pela formação piramboia, com 1.290,5. E depósitos aluvionários, com 209,35. Os depósitos aluvionários e terciários, pelas suas características físicas, possuíram fragilidade ambiental muito alta e peso 5. Por sua vez, a formação piramboia obteve fragilidade ambiental baixa e peso 2. Os solos da bacia do Córrego do Petiço encontrados são neossolo quartzarênico, gleissolo áplico, argissolo vermelho-amarelo distrófico e neossolo litólico eutrófico. Há um predomínio dos solos com textura arenosa, que são solos que são degradados mais facilmente, e dos solos hidromórficos, que também possuem fragilidade ambiental maior. Então, aqui na distribuição do mapa de solos, dá para ver que ocorre um predomínio do neossolo quartzarênico, que é um solo arenoso, e seguido pelo argissolo vermelho-amarelo, e depois temos com presença o gleissolo áprico também, com uma boa área, 11,54, e por fim uma pequena mancha de neossolo litólico eutrófico. Todos esses solos, com exceção do argissolo,
possuem fragilidade ambiental muito alta e um peso 5. O argissolo possui uma fragilidade ambiental muito baixa e peso 1. Então fica característico aqui que os solos arenosos, que é o neossolo quartzarênico, o neossolo litólico e mais o solo hidromórfico, que é o gleissolo áprico, possuem fragilidade ambiental mais elevada. Com relação à declividade, as classes de declive do córrego do Petit são divididas em 5 classes, de 0 a 6%, 6 a 12%, 12 a 20%, 20 a 30% e maiores que 30%. Nas classes de 0 a 6, que você tem o relevo mais plano, então é propícia para culturas anuais com práticas de mecanização. Na classe de 6 a 12%, já tem uma certa acentuação do declive, proporcionando culturas anuais mecanizadas, porém com práticas complexas de preservação do solo. Na classe de 12 a 20%, já o uso do solo já é mais voltado para culturas permanentes, que proporcionam maior proteção ao solo, e também o ideal é que se usem práticas de conservação. Já na classe de 20 a 30%, ainda se pode utilizar culturas perenes, como no caso frutíferas, são um exemplo, utilizando ainda também a preservação ambiental, você manter a cultura original que tem ali, devido a esse declive. E já nas classes acima de 30%, o ideal é que se use como produção para silvicultura e pastagens, que são práticas que dependem de um menor grau de mecanização, porém com restrições, grandes restrições, e também voltada para a preservação ambiental. Na tabela aqui podemos observar que tem o predomínio da classe 6 a 12%, com 1.480,72 hectares, seguido pela classe de 12 a 20, com 963,5, e da classe de 0 a 6, de 721,36 hectares. Dá para ver que o relevo da bacia não é muito declivoso. E então essas 5 classes possuem classes de fragilidade de 0 a 6 muito baixa, com peso 1, 6 a 12 baixa com peso 2, de 12 a 20 moderada com peso 3, 20 a 30 alta com peso 4 e maior que 30 muito alta com peso 5. Aqui nós temos então um mapa da área, onde é possível então observar a distribuição espacial das classes. Nessa coloração verde mais clara aqui nós temos o predomínio da classe de 6 a 12, que é a que mais ocorre, e depois dessa amarela, que é de 12 a 20. Com relação ao uso e ocupação do solo, o destaque é para reflorestamento, pastagem e a vegetação nativa. Essas 3 classes representam mais de 50% da área, que comprova que a bacia é voltada para a produção rural, como é possível observar aqui na tabela. Dentro dos vários usos que temos dentro da bacia, como citros, corpos d'água, edificações, erosão, mata nativa, pastagem, reflorestamento, solo exposto e várzea. Esses possuem fragilidade ambiental variada, citros possuem uma fragilidade ambiental moderada com peso 3, corpos d'água uma fragilidade ambiental alta com peso 5, edificações muito alta com peso 5, erosão com classe de fragilidade muito alta, peso 5, mata nativa muito baixa, com peso 1, pastagem alta com peso 4, reflorestamento moderado 3, solo exposto muito alta 5 e várzea baixa com 2. Aqui no mapa nós podemos então observar a distribuição espacial, verificar que as áreas mais periféricas são compostas por reflorestamento, e nas áreas mais centrais temos então grande presença da vegetação nativa, citricultura e também área de várzea. A fragilidade ambiental alta foi a que mais predominou na bacia hidrográfica, devido às características físicas do solo, neossolo quartzarênico, a formação dos depósitos terciários e o uso do solo principalmente por pastagens. A classe moderada foi a segunda em abrangência, principalmente devido à vegetação nativa e à formação geomorfológica perambóia.
as classes de fragilidade alta e muito alta são as mais críticas dentro do cenário, porque se somadas elas representam mais da metade da área da bacia e merecem maiores cuidados de manejo, porque são as mais propensas então a sofrerem uma fragilidade, a sofrerem uma degradação, e então são as que necessitam de maior cuidado e práticas especiais para não serem degradadas facilmente. Aqui nós temos então o mapa e a tabela das classes. No mapa é possível observar a distribuição das classes, principalmente da coloração laranja, que é onde está a classe de fragilidade alta, e a amarela moderada, que são as que mais se destacam. Abaixo teve uma pequena área aqui, como é possível observar na tabela, de 22 hectares, 22,16. A moderada com 806,69 hectares, a alta com 2.356,85 hectares e a muito alta com 199,5 hectares. Então, o que nós podemos concluir deste estudo é que a bacia hidrográfica do córrego do Petiço é detentora da classe de fragilidade ambiental alta, que ocorreu nas áreas mais distantes aos cursos d'água e onde o uso da bacia então é mais voltada para a produção, naquela área mais periférica da bacia. As classes de fragilidade alta e muito alta merecem maior atenção, pois representam mais da metade da área da bacia, e se não forem planejadas e não tomadas certas precauções, essas áreas tendem a ser mais facilmente degradadas. Assim eu encerro minha apresentação, agradeço pela atenção de vocês, muito obrigado.